Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossos trabalhos aqui. Hoje nós vamos ter a aula 6. Essa aula está na unidade 2, na página 95 a 97. O que nós vamos ver hoje nessa aula de hoje? Já a parte de análise avançada das demonstrações contábeis, especificamente o EBITDA, esse é o nome que se dá, também conhecido EBITDA, como se fala aí em empresas multinacionais, que a gente costuma brasileirar esse nome, né? Pessoal, então o que seria o EBITDA, né? Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que seria isso, né? Os ganhos e entradas antes de juros, né? Taxas, depreciação e amortização das despesas financeiras. Esse índice mede a capacidade de gerar caixa de forma operacional, né? A forma de gerar receita operacional. Tá bom? Ele é muito importante, muito utilizado, principalmente para empresas multinacionais, como eu já havia comentado anteriormente. Então, o que é o EBITDA aqui? Quando vocês olharem que eu como calcula, né? E lembrando que tudo isso daqui está no demonstrativo do resultado do exercício. Então eu tenho lá a receita bruta menos o custo das mercadorias vendidas vai dar igual ao lucro bruto, né? O lucro bruto é 1 mais 2, por que mais 2? Porque aqui é menos. Então na realidade é 1 menos esse aqui vai dar esse aqui. Aí eu tenho as minhas despesas operacionais, que também estará em negativo no balanço, se não é só tirar. Então, quando eu faço o 3, que é o lucro bruto, menos as despesas operacionais, eu tenho o EBITDA aqui. Ó. A depreciação, que está o item 6 aí, ela está no balanço patrimonial, no passivo não circulante, especificamente no imobilizado. Tá? Às vezes alguma empresa coloca o valor da depreciação lá e outros já jogam o valor do mobilizado, já retirando o valor da depreciação. Aí eu coloco as despesas financeiras ou receitas financeiras que eu tenho no período, né, que é o 7 e o 8, e aí fazendo a conta aqui embaixo, aqui onde está no 9, no lucro operacional antes de imposto de renda, que é o EBITDA menos a depreciação, menos o imposto de renda, né? E mais as despesas financeiras aqui. Por que está tudo mais? Porque aqui é valor negativo, tá bom? E aí, então, eu retiro o imposto de renda e as contribuições sociais sobre o lucro, e então eu tenho lucro líquido do exercício. Aqui nós temos o demonstrativo do resultado do exercício da Natura, né? Como vocês podem olhar, está aqui, ó, a receita líquida, né, o lucro bruto e as despesas e receitas operacionais. Então, eu tenho que somar. Se você olhar aqui, não existe o total aqui, ó. Eu tenho que pegar esse valor e retirar tudo isso que está aqui, tá bom? Então, transportando os valores lá do DRE, a gente tem esses valores aqui. Então eu repeti aqui o, o CMV e as receitas brutas, dei o lucro operacional, e as despesas operacionais deu esse valor aqui que eu falei para vocês que tem que somar todas elas lá. O EBITDA dessa empresa deu de 1.256.769. Aí, se vocês olharem agora lá no demonstrativo, é exatamente o lucro operacional antes do resultado financeiro. O EBIT coincidiu com esse aqui. Pessoal, se tiver aqui no meio aqui alguma expressão
não operacional, ele tem que ser retirado do somatório, tá bom? Por isso que eu fiz lá. Nem sempre o EBIT ele coincide com o lucro operacional antes do resultado, tá bom? Então, olha, a mesma coisa eu fiz aqui ah, com o demonstrativo do resultado do exercício do Boticário. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, ó, o receita operacional, o lucro bruto, né? Aí eu tenho lá, aí, ó, as despesas operacionais aqui, ó, né? Tudo bem? Aí as despesas operacionais líquidas deu tudo isso daqui. Se eu tirar esse menos esse, então tá aqui o EBIT aqui, ó. Tá bom? A aplicação do EBIT, né? Ele utiliza como fonte de análise dos resultados, da fonte do resultado das empresas, né? Então, é, justamente para verificar a capacidade de gerar caixa operacional. Então, esse é a aplicação básica, prática do EBIT. Né? O bom é poder pegar o valor do EBIT e dividir pelo total de vendas e pelo lucro líquido do exercício, que aí eu vou ter um percentual do EBIT, né, que seria aí o nosso resultado operacional sobre vendas e sobre o lucro, tá bom? Então vamos utilizar isso para os nossos exercícios, tá bom?
Aqui nós temos um estudo de caso. Eu queria que vocês dessem uma olhada, né, de uma empresa muito famosa nos anos 2000, chamada WorldCom, né, Word.com. Ela meio que fraudou as suas demonstrações contábeis para mostrar um EBITDA muito alto, e os analistas usavam como principal fator de análise o EBITDA. E aí levou muitos investidores a colocar dinheiro na empresa, e depois, no fim, foi visto que não era nada daquilo que estava nos demonstrativos. Então vocês podem dar uma olhadinha nesse caso aqui. Existe uma outra empresa chamada Enron, que é ENRON, né? O nome do documentário chama-se Os Mais Espertos da Sala, que também veio aí na berlinda, né? Na realidade começou com a Enron, depois veio a Word.com, onde acabou dando um ajuste em toda a parte das big techs, das empresas .com nos Estados Unidos, onde explodiu a bolha, né, das empresas .com, e aí muita empresa deixou de existir porque as pessoas estavam fazendo a avaliação errada da empresa, tá bom? Então olha só. Então, o que eu quero, né? Chegamos ao final da aula de hoje. Então, o que eu quero que vocês façam? Calculem o EBITDA da Natura e do Boticário, né? E, por favor, pega esse EBITDA e divida pela venda e divida pelo lucro do período, tá bom? Para a gente verificar o percentual que ela está gerando de receita operacional sobre as vendas e sobre o lucro, tá bom? Eu quero que vocês também façam uma relação do EBITDA com o índice de atividade. Se o EBITDA aumenta, a atividade aumenta ou não, tá bom? É preciso que vocês façam isso, participem da aula para esclarecer disso, porque a partir da semana que vem, dessa semana que nós estamos entrando, vocês já vão receber o exercício, né? E vamos ter que fazer uma análise. Então, para que vocês aprendam a olhar os índices de forma mais analítica, tá ok? Então, pessoal, não se esqueçam de fazer o exercício, completar aquela tabelinha lá que a gente já tem feito, para que vocês possam ter uma ideia geral dos índices. Tudo bem? Então, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.